A gente sabia que eles iam voltar. Sim, os alienígenas mais aguardados de todos os tempos finalmente voltaram e, acredite ou não, eles agora têm uma nave maior. Oi, eu sou Gustavo Cunha. Esqueça o compromisso com a realidade, esqueça aquelas leis chatas da física, porque acaba de chegar aos cinemas Independence Day Resurgence. Essa é a sequência do filme que levou o desastre a um novo patamar, com figurantes morrendo a centenas de milhares e cidades que você gostaria de visitar nas férias virando pó. Tanto que o diretor do filme, Roland Emmerich, passou a ser conhecido em Hollywood como Master of Disaster, ou Mestre do Desastre, porque em termos de cinema, tudo que ele toca ou explode, ou afunda, ou é soterrado. Depois de lançar a fórmula com o primeiro Independence Day, ele dirigiu Godzilla 2012 e O Dia Depois de Amanhã, entre outros, mas na minha opinião nenhum deles foi tão divertido quanto Independence Day. Tudo bem, mas como se começa um review sobre Independence Day? Eu me lembro que quando eu fui assistir ao primeiro filme lá em 96, uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi o cartaz que estava lá no cinema. Eram várias naves gigantescas indo em direção à Terra e no texto ali embaixo estava escrito: chegaram os novos inquilinos. E naquele instante eu vi que ia ser um filme muito divertido, um filme despretensioso e que não ia se levar muito a sério. E realmente, Independence Day é um filme que não se leva tanto a sério, é um filme de verão para você ficar assistindo com um balde de pipoca e uma Coca-Cola normal ali do lado. Não é um filme para fazer você pensar, é um filme sem tons de cinza, não existem conflitos existenciais nem questões filosóficas. Existem os alienígenas e eles querem roubar nossa casa, então eles vão ter que levar porrada. Ou você adora ou você odeia. Mas para que você possa assistir a esse novo filme da franquia Independence Day, antes a gente vai ter que falar sobre uma coisa chamada suspensão da descrença. Eu sei que é um termo esquisito, mas você usa isso sempre que você abre um livro ou vai ao teatro ou assiste a um filme. A suspensão da descrença é uma atitude inconsciente que você toma sempre que vai ao cinema, por exemplo. Você pode até procurar no Google se você quiser. É uma espécie de contrato de curtíssima duração entre você e o filme que você vai assistir. Você deixa de lado a sua descrença, ou seja, tudo aquilo que você sabe que seria impossível estar acontecendo no nosso mundo e que está sendo mostrado ali na tela por 2 horas. E em troca, o filme promete divertir você por 2 horas. Você voluntariamente se deixa ser enganado pelo filme. Sem essa suspensão da descrença, você não poderia ver um filme como Man of Steel, por exemplo, ou qualquer outro filme que não estivesse rigorosamente de acordo com os princípios da física, da química e da biologia, ou seja, ia ser tudo muito chato, sem explosões no espaço e sem kryptonianos voando por aí. Eu tô dizendo isso porque nessa sequência de Independence Day, você vai precisar conscientemente suspender a sua descrença várias vezes. A premissa do filme é bem interessante. 20 anos depois da primeira invasão, a humanidade finalmente conseguiu resolver seus conflitos e construiu um 2016 alternativo usando engenharia reversa para entender a tecnologia que os alienígenas deixaram no outro filme. Engenharia reversa é quando você desmonta alguma coisa para descobrir como ela funciona. Mas nós todos sabíamos que os ETs iam voltar e por isso a Terra desenvolveu também um sistema de defesa altamente sofisticado, para que o planeta estivesse pronto quando os aliens voltassem. Nós temos a volta nesse filme do Jeff Goldblum, que agora é o chefe desse novo departamento de defesa espacial da Terra. Temos o Bill Pullman também, mas a grande falta que se faz notar o tempo todo é realmente o Will Smith. O que corre a boca pequena na internet é que o Will Smith se tornou muito caro para estar em Independence Day e eles resolveram seguir sem ele. A versão oficial do Will Smith e do Roland Emmerich foi de que ele estava muito ocupado com o Esquadrão Suicida. Nesse novo filme, o personagem dele morreu durante os testes com essa nova tecnologia, mas nós temos o filho dele, Dylan Hiller, que também é um piloto. E faz parte de um núcleo meio Top Gun, com os melhores pilotos da Terra, que pilotam os caças com a tecnologia dos alienígenas. E eles são os responsáveis por algumas das melhores cenas de ação desse filme. E o Dylan Hiller tem assuntos não resolvidos com outro piloto que costumava ser amigo dele e é interpretado pelo Liam Hemsworth. E eles vão ter que ir resolvendo essas pendências enquanto lutam para proteger o planeta. Esse filme traz vários elementos do filme de 1996 e algumas vezes parece até que eles estão filmando as mesmas cenas, só que deixando elas mais grandiosas. Mas isso a gente já esperava e eu particularmente queria mesmo que eles fizessem isso. E realmente os efeitos especiais são o ponto alto do filme. Esses novos caças, que funcionam com a tecnologia alienígena, são muito legais e lutam ali de igual para igual com as naves dos ETs.
Por falar nisso, uma curiosidade, você sabia que no primeiro Independence Day estava tudo certo para que os produtores usassem caças de verdade durante a produção, caças da Força Aérea Americana. Os sets iam ser bases militares de verdade e os atores iam fazer suas cenas dentro de caças de verdade em pleno voo, desde que o filme não mencionasse em hipótese nenhuma a Área 51. Essa era a exigência do governo dos Estados Unidos para que a produção de Independence Day pudesse usar qualquer base ou avião militar como locação. Pois é, mas se eles tirassem a Área 51 do filme, a história ia ficar sem pé nem cabeça e o Roland Emmerich preferiu manter o roteiro e sacrificar o visual do filme. Os caças tiveram que ser todos feitos em computação gráfica, mas a história seguiu a mesma e eu achei que essa foi a decisão certa. Mas enfim, esses novos caças são muito legais e eu, como um fã de Top Gun e batalhas aéreas, curti muito eles. Ao mesmo tempo, nós temos alguns personagens que tiveram um contato mais próximo com os ETs no outro filme e agora começam a apresentar alguns efeitos colaterais. Eles começam a ter visões e cabe a uma cientista, interpretada pela Charlotte Gainsbourg, ligar os pontos para descobrir um segredo que acaba sendo uma virada bem interessante na trama. E essa parte da trama remete diretamente a Contatos Imediatos do Terceiro Grau, do Spielberg. Se você viu Contatos Imediatos do Spielberg, você vai ver que o Roland Emmerich fez um Ctrl+C, Ctrl+V ali. Mas isso em momento nenhum compromete a história. Esse é um filme que tem muita ação e várias viradas na história que poderiam ser muito legais. Eu disse poderiam, porque elas não foram. E isso nos leva aos pontos negativos. Pontos negativos? Sim. Para mim, o principal ponto negativo é que o Roland Emmerich se preocupou tanto em fazer um filme que fosse mais grandioso que o primeiro, que acabou deixando todo o resto em segundo plano. Sem spoilers, tem um momento que se passa dentro dessa nave gigantesca e você pensa, cara, isso pode ser muito interessante, eu quero ver como a ação vai se desenvolver a partir de agora. Mas aí do nada, vamos para outra cena, a ação já se deslocou para um outro lugar. E era isso. O primeiro filme era grandioso, com certeza, mas tinha uma premissa muito simples. Os aliens chegavam, queriam roubar o nosso planeta e a humanidade tinha que acabar com eles. E a ação era toda centrada em dois personagens principais. Mas esse novo filme tem muitos personagens e nenhum deles consegue pegar o manto sagrado do protagonismo. No outro Independence Day, a gente não tinha dúvida nenhuma de que os protagonistas eram Will Smith e o Jeff Goldblum. Ponto final. Mas isso agora tá muito disperso e nesse exato momento em que eu tô falando com você, eu ainda não sei quem era o protagonista desse filme. Tem vários personagens que passam muito tempo na tela e não fazem diferença nenhuma na história, como a filha do ex-presidente Whitmore. O Dylan Hiller, filho do Will Smith no filme, também não fede nem cheira. E principalmente essa cientista que estuda os sinais dos alienígenas e as visões das pessoas que tiveram contato com eles. Era pra ela ser o par romântico do Jeff Goldblum, mas eu nunca vi uma falta de química tão grande entre duas pessoas. E no final das contas, esse relacionamento entre os dois acaba sendo mais difícil de engolir que uma colher de canela em pó, por exemplo. Você já tentou engolir uma colher de canela em pó? Alright, here you go. Pois é isso que acontece. Agora, pelo amor de Deus, não tenta fazer isso em casa, é perigoso. E eu já tenho muito poucos inscritos, para os inscritos que eu tenho começarem a se matar porque estão tentando engolir canela em pó. Se você me perguntar qual foi o personagem que mais me agradou, eu vou lhe dizer que foi o personagem do Brent Spiner. O Dr. Ockham não é o melhor disparado, ele rouba todas as cenas em que ele aparece. E se você tá estranhando ele ter aparecido nesse filme, afinal de contas, ele tinha morrido no outro, não se preocupe que o filme tem uma explicação bem razoável para a volta dele. E é por isso que em vários momentos as batalhas são épicas, as imagens são impressionantes, mas quem tá assistindo acaba não se envolvendo porque em nenhum momento os personagens conseguem ganhar o espectador de verdade. É simples, se você tem vários personagens lutando pelo protagonismo, você não consegue se aprofundar em nenhum deles. Lembra do Russell Case? Aquele piloto que era um bêbado no outro filme, mas no final conseguiu arrebentar com a nave que estava ali perto da Área 51? Todo mundo se envolveu com ele e quando ele morreu foi um momento emocionante porque todo mundo tinha essa conexão com ele. Pois é, mas nesse novo filme nenhum dos personagens consegue chegar nem perto disso. Nós temos o sacrifício de um dos personagens em um determinado momento do filme, mas até isso é tão mal conduzido que esse momento chega quase a se tornar um anticlímax. Além disso, falta um pouco da mágica do outro filme. Sabe aquele negócio do Jeff Goldblum hackear o computador dos ETs com um laptop rodando Windows? Ou a mania do Will Smith de nunca voar sem levar um charuto? Not Until the Fat Lady Sings. Esse é um filme que tem muita ação
ação, muitos efeitos especiais, mas que carece de charme. Porém, nada se compara ao que acontece nos 2 minutos finais desse filme. Esses minutos finais são só um diálogo entre alguns dos personagens, nada mais do que isso. E esses minutos de diálogo serviriam para dar uma resolução, para fazer uma amarração de tudo aquilo que foi visto no filme. Mas por incrível que pareça, essas 4 ou 5 linhas de diálogo conseguem ser mais estranhas e deixar o espectador mais perplexo e desorientado do que qualquer coisa que tenha aparecido no filme antes disso. Para ser bem sincero com você, beira o constrangedor. Mas e aí, você deve ou não assistir esse filme? Eu sempre vou dizer que sim, você tem que assistir o filme e tirar as suas próprias conclusões. Porque, como eu sempre digo em todos os reviews que eu faço, essa é só a minha opinião. Você pode ir assistir o filme e ter uma impressão completamente diferente. E é aí que tá toda a graça. No meu ranking de jujubas de 1 a 10, eu daria para esse filme 4. Porque ele se esforça, mas realmente não consegue levar adiante o legado de Independence Day. Eu espero muito que você goste desse filme, mas não se esqueça da suspensão da descrença. Você vai precisar muito durante o filme. Bom, por hoje era isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um likezinho aqui embaixo, que eu vou ser eternamente grato, e se inscreve aqui no meu canal, porque toda sexta-feira tem um vídeo novo. E se você puder, também compartilhe esse vídeo para que os seus amigos fiquem sabendo das novidades. E eu vou colocar aqui em cima alguns outros vídeos meus para que você curta também, certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.